Se por um acaso vocês já sabem que qualquer assunto que eu for falar agora neste vídeo vai acionar algum gatilho, tá? Emocional, que vai poder fazer vocês sofrerem de alguma forma, por favor, não assistam esse vídeo, tá bom? Obrigada. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, você está no canal 50 Mais com Cris. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho mais sobre as experiências que eu estou passando. Quem está me acompanhando desde o início está sabendo o que eu estou passando, né? O mês de dezembro tá aí, num videozinho que eu vou colocar na descrição. E eu vou começar a falar sobre as dores, as nossas dores emocionais. E o primeiro vídeo aqui vai ser sobre a minha experiência com luto. Então, pela primeira vez, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a perda do meu pai. Foi uma experiência espiritualizada. Então, você não precisa ser kardecista, você não precisa ter nenhuma religião, apenas sendo ir espiritualizado e respeitando, entendendo a espiritualidade. Se você tiver interesse, fica até o final, que daí eu vou dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Vamos lá? Então, minha gente, foi assim. Tudo começou com o meu burnout, quando eu estava aqui ainda em Sydney. Agora, só um parênteses, eu estou na casa do irmão do meu marido, do meu cunhado. Então, depois, se vocês quiserem, eu vou fazer um videozinho pequenininho mostrando como é que tá essa nova casa que eu tô vivendo por uns dias. Então, quando eu tive o meu burnout, antes de ir pro Brasil, que eu tive praticamente um total de 6 noites sem dormir. Primeiro eu fiquei 3 noites, depois eu fiquei mais 3 noites. Na segunda vez dessas 3 noites sem dormir, eu fui hospitalizada pela segunda vez. E no hospital eu senti uma dor generalizada no meu corpo, que foi uma coisa assim, que eu acho que quem só teve aqui sabe descrever. A gente não consegue descrever, eu não consigo descrever essa dor. E foi tão grande, que se eu respirasse, doía, e se eu piscasse o meu olho, doía. O que eu fiz? Eu fechei o meu olho, me acalmei e comecei a me concentrar e pedir a Deus que me levasse. Eu simplesmente queria ir embora. Mas eu me concentrei tanto, mas eu pedi tanto, com todas as minhas forças, que demorou mais ou menos uns minutos e eu comecei a não sentir dor mais. A dor foi passando. Eu não fui ouvindo mais. Eu lembro que a audição se calou, se fechou, e eu não consegui abrir o meu olho. E eu fiquei nessa situação imóvel por mais ou menos uns 2 minutos. Aí, de repente, eu ouvi uma pessoa me chacoalhando e eu olhei e vi que era uma enfermeira me chamando. Quando eu olhei para ela, eu ouvi um estalo, assim, um pá! E depois desse estalo, a dor volta com toda a intensidade de que era antes. Bom, aí eu sou atendida pela enfermeira. A enfermeira me dá um remédio. Eu já contei um pouquinho sobre isso no meu vídeo sobre burnout, que eu vou colocar na descrição. Só que essa experiência de não sentir nada e não ouvir nada, isso me assustou muito. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando, por que eu cheguei neste nível? Tudo bem, Cris, teve uma explicação porque você estava com burnout. Mas nem todo mundo que teve burnout precisou passar por isso. Por que eu precisei chegar neste momento? E aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou, eu guardei. Então guardem essa informação. Aí o tempo passa, alguns dias passam, e eu encontro um primo meu que tinha sofrido um acidente aqui na Austrália, que ele quebrou uma perna, mas quebrou mesmo, gente. Quase desconectou o pé dele. Foi um acidente horroroso que ele teve de moto. E eu conversando com ele sobre o que eu tinha acabado de passar uns dias antes, ele falou, Cris, eu senti a mesma coisa. Eu lembro que quando eu estava no chão, que eu sentia que eu não conseguia me mover, que eu tinha uma dor absurda, que eu não sabia nem de onde vinha. Chegou uma hora que eu comecei a fechar meu olho e eu pedi tanto para Deus me levar, tanto, que eu não ouvia mais. Só que no meu caso, eu vi um túnel com uma luz branca e eu podia levantar.
Na hora que eu decidi levantar, porque era um conforto tão grande que você não quer sair daquele momento. Você não pensa em família, em filhos, em pai, mãe, você não pensa em ninguém. Você só quer ficar ali, naquele lugar, sentindo aquela paz para sempre. Aí ele falou para mim assim, quando eu ia decidir levantar para seguir a luz, eu ouvi de fundo um barulho, e era a ambulância chegando, no caso dele. E aí, de repente, ele viu uma imagem de plástico na frente dele e depois ele não viu mais nada. Provavelmente foi a máscara de plástico que colocam para a pessoa respirar. E daí ele apagou e quando ele acordou ele já estava no hospital. Muito bem, eu conversando com ele, percebi, então nós tivemos praticamente a mesma experiência. Mas eu não entendia o porquê que eu tinha passado por aquilo ainda. Eu não sabia que o meu pai estava hospitalizado, eu não sabia que o meu pai estava mal, porque a minha família tinha decidido não me contar até eu chegar no Brasil. Quando eu chego no Brasil, 2 dias depois, a minha mãe me liga pedindo para eu largar tudo que eu estivesse fazendo em São Paulo e ir para Peruíbe. E aí, minha gente, por que eu estava em São Paulo? Eu já expliquei isso. Porque quando a gente faz essa viagem longa da Austrália para o Brasil, a gente tem um sintoma chamado jet lag, que é o nosso organismo se acostumando com o tempo que não é o mesmo tempo da Austrália. Então, aqui agora é de manhã, no Brasil é à noite. Quando aqui é à noite, no Brasil é de manhã. Muito bem. Esses sintomas variam. Eu tive ânsia de vômito, eu fiquei com tontura e esses sintomas duram em média de 3 a 4 dias. Tem pessoas que ficam 1 semana. Então, o que nós combinamos? Cris, quando você chegar em São Paulo, fica na casa da sua amiga. A hora que melhorar o seu sintoma, aí você vai para Peruíbe. Que Peruíbe é a cidadezinha onde meus pais moram. Muito bem. Eu estava lá, esperando o sintoma do jet lag melhorar, quando a minha mãe me liga pedindo, Cris, largue tudo que você esteja fazendo aí, minha filha, venha, porque seu pai foi encaminhado para UTI. Aí eu entendi. E eu fui, né? Peguei o primeiro carro que eu vi pela frente, primeiro Uber. Falei, moço, eu sei que são 3 horas para chegar lá. Meu pai tá na UTI, eu preciso que você voe, se você puder. Porque eu preciso ver o meu pai. O cara fez em 1h30, 1h20. Bom, fomos direto pro hospital. Chegando lá, eu fui direto para a ala da UTI. Quando eu entro e eu vejo o meu pai, o estado que ele estava, deitado naquela cama, entubado. Eu não vou falar os detalhes, gente, porque não tem o porquê fazer isso, tá? E me desculpem se eu começar a ficar emocionada, porque só agora que eu tenho condição de falar sobre isso e eu quero dividir isso. Quando eu vi o meu pai naquele estado, eu não gritei, eu não me desesperei, porque a hora que eu olhei para ele, eu me vi lá no hospital com aquela dor absurda, porque eu não conseguia mexer, eu não mexia meus braços, eu não mexia minhas pernas, eu não conseguia respirar. E o meu pai estava exatamente da mesma forma. Então, assim que eu cheguei, que eu o vi, eu entendi perfeitamente por que eu tinha que passar por tudo aquilo. Porque eu tinha que passar para o meu pai o que eu passei. E quando o meu pai me olhou, que ele estava deitado, que ele não conseguia se mexer, ele começou a ficar agitado, ele começou a fazer esse movimento. E a médica, quando viu isso, virou para mim e falou assim, olha só, ele acabou de te ver, ele não estava assim, ele está agitado. Eu imagino que ele deva estar querendo te abraçar ou que ele esteja com muita dor. Quando a médica falou isso, eu automaticamente fui até o ouvido dele, porque ele estava com o olho aberto. Eu fui até o ouvido dele, peguei na mãozinha dele e falei, pai, se você tiver com muita dor, aperta minha mão. Aperta minha mão, pai. E ele apertava. Aí eu imediatamente chamei a enfermeira, falei, moça, eu não quero saber o que você vai colocar nele. Morfina, antifina, leodina, qualquer ina que você tiver, enfia no corpo dele agora, porque ele está com muita dor. Enquanto ela estava injetando, que foi rápido, foi automaticamente, ela já pegou, ela falou, sim senhora, pegou uma seringa e já foi enfiando nele. Eu fui até o ouvido dele e comecei a contar a minha experiência. E eu falei, pai, eu sei o que você está passando. Eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei que é horrível essa sensação, mas deixa eu te contar, eu passei por isso, e eu me entreguei para Deus.
eu falei, Senhor, se for a minha hora, me leve. Eu não estou aguentando mais, está insuportável. Eu já estou chegando no meu limite. E eu falei para ele, se você já estiver no seu limite, pai, pode ir, não tem problema. E deixa eu te falar uma coisa, essa dor vai passar. Você vai ver, logo, logo você não vai sentir mais nada. Você não vai ouvir mais nada e você vai ficar numa sensação tão maravilhosa, tão agradável. E aí, neste momento, você se entrega e você vai ver a maravilha que é este momento. Agora, eu falei para ele, se você sentiu ainda um pouquinho de forças, que você ainda pode lutar, lute. Lute, porque amanhã vai ter mais visita, eu venho aqui e quero te ver. Mas se você já chegou no seu limite, pai, vá. Chega de lutar, chega de sofrer. Você sabe o seu limite. Eu vou entender perfeitamente. E acredite no que eu estou dizendo, que aconteceu comigo, pai. Toda essa agonia que você está sentindo vai passar e você vai se surpreender com o que você vai ver. Bom, aí, eu falando tudo isso, chegou uma hora que a médica veio até mim e falou, Cris, agora você precisa ir porque acabou o horário de visita. Neste momento eu percebi que no dia seguinte talvez ele não estivesse mais lá. Aí eu dei um beijo nele, nessa parte aqui que eu já não me lembro em português, na testa. Disse que eu amava. Falei que se ele fosse, que no dia seguinte eu iria vê-lo de qualquer jeito, ele estando lá ou não. E que se ele fosse, que ia ficar tudo bem. Que eu ia entender perfeitamente. Claro, gente, eu não fiquei falando com ele do jeito calmo e tranquilo que eu estou falando agora. Eu estava muito agoniada, eu estava sofrendo muito de vê-lo daquele jeito. Mas no fundo eu sabia e eu entendi o porquê que Deus me fez passar por tudo aquilo, pela essa experiência espiritual que eu tive. Foi simplesmente para passar para o meu pai, para ele poder aceitar a ida dele. Depois disso, eu saí, eu e a minha mãe, nós entramos no corredor. Quando eu estava entrando no corredor, eu virei para trás para olhar para ele. Ele estava com o olho fechado, respirando com o tubo, né, entubado, mas estava calmo, sereno, sabe? E aí eu fui com a minha mãe, aí nós encontramos a médica dele. Aí a médica dele perguntou, vocês são da família do seu Laísson, né, que é o nome do meu pai. Nós falamos, somos. Aí ela falou assim, bom, é aquilo que eu falei para a senhora. Ela olhou para minha mãe e falou aquilo que eu falei para a senhora. Nada do que a gente puder fazer agora vai resolver. Nós já fizemos tudo que foi sendo capaz para que a gente reverta a situação dele. Agora, a médica falou, a gente entende que existe um ser superior a nós aqui. Nenhum médico, nenhum enfermeiro tem o poder que tem esse divino que agora está tomando conta dele. Então, nós já vimos pessoas saírem daqui e voltarem para casa depois de alguns meses. E já vimos pessoas deixarem o mundo a partir daqui da UTI. Então, eu quero que vocês entendam que a partir de agora não tem mais nada do que a gente possa fazer. E aí a minha mãe virou para mim e falou, é isso aí, filha, ela já tinha me contado isso e eu tive que aceitar, né? É uma aceitação que nada, não existe palavras, não existe ações, não existe comportamento, não existe nada que mude isso. No dia seguinte, a não ser a gente aceitar, no dia seguinte, 5 horas da manhã, o hospital nos liga em casa, pedindo para que a gente vá até o hospital, porque o médico precisava falar o que tinha acontecido. E aí é a hora que o médico fala. Eu não fui conversar com o médico, porque eu já sabia. A minha mãe até perguntou se eu queria, eu falei, eu não vou. Eu não quero nem ter a chance de vê-lo do jeito que ele está. Então você vai com meu irmão, aí os dois foram. Os médicos explicaram que depois que nós saímos daquela visita que eu tive com ele, uma média de 3 a 4 horas depois ele nos deixou. E que ele estava muito tranquilo. Então, depois de tudo isso, essa dor do luto, que é uma dor, que volto a dizer, não existe palavras,
não existe um lugar, não existe um comportamento, não existe ninguém que possa melhorar essa sensação horrível que a gente sente. Eu estou hoje já num processo, caminhando para um processo da saudade, porque a primeira coisa que aconteceu quando meu pai foi uma revolta que eu fiquei contra, porque ainda hoje eu acho que ele foi muito cedo, ele foi com 83 anos, e 83 ainda é muito cedo. Ele podia muito bem ter ficado até mais. Ele foi porque ele era muito teimoso, porque ele não aceitava a ajuda de ninguém, porque ele não se cuidava em termos de alimentação e de medicamentos. Então, eu fiquei com muita raiva depois, com muita rebeldia, sabe? Primeiro eu não aceitei, era difícil para eu aceitar, e depois essa rebeldia, essa raiva dele, do porquê que ele me deixou, por que ele não me ouviu, quando tantas vezes eu falei. Bom, e agora eu estou deixando a raiva e passando para a fase da saudade, que é o que acontece. E que vai ser, porque é como a minha psicóloga fala, ela disse para mim, é o primeiro luto que você está passando, então você tem que aprender a viver sem o seu pai. Você não sabe o que é isso, nunca aconteceu isso. Eu vou falar uma coisa, pessoal, eu tô com 53 anos, eu nunca tinha ido a um funeral, eu não sabia nem como me comportar no funeral do meu pai. Eu já tinha visto algumas imagens por filmes que eu vi, mas assim, eu nunca tinha presenciado uma pessoa, eu nunca tinha visto um corpo ali sem vida. E a minha primeira experiência é exatamente com meu pai. Então, para terminar a história, é assim, é uma dor que ela está diminuindo a cada dia. Para quem nunca passou por isso, saibam que é exatamente assim esse o processo. O meu pai, ele não foi arrancado de mim, ele foi adoecendo. Então, de alguma forma, nós já estávamos meio que esperando que isso uma hora fosse acontecer, mas não agora. Eu tinha tantos planos com ele quando eu fosse pro Brasil. Eu criei muitas expectativas, né? Eu não sabia que ele tinha piorado demais. Então, a dor que eu senti foi uma dor de uma expectativa muito grande que eu criei. E eu queria criar essa atmosfera que eu tenho aqui nessa casa para falar sobre isso, minha gente, porque o luto faz parte da nossa vida, é algo que nós temos que aprender a lidar. E que é só aceitação. É aceitação da nossa vida como ser humano, é a aceitação do fim de todos nós, um dia, e é aprender a viver da melhor forma possível. Cris, mas a vida sem um pai não é mais a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Mas eu tenho que aprender a lidar, porque eu parando com a minha vida não vai resolver nada. Não vai acrescentar em nada e não vai trazer ele de volta. Então, é isso. Esse vídeo sobre a dor do luto é o primeiro vídeo que eu quero falar sobre essas dores que eu experimentei e principalmente dessa experiência que para mim foi uma experiência espiritual. Tem gente que não acredita em nada disso, tem gente que acha que foi só uma coincidência. Tudo bem, pessoal, ninguém precisa acreditar nisso que eu tô falando. Eu só tô aqui dividindo tudo aquilo que eu senti e tudo aquilo que eu tenho como percepção da minha espiritualidade. Eu sei que o meu pai vai estar aqui comigo, porque eu sou metade dele, então de uma certa forma ele está aqui. Todos nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe. Então, por mais que os nossos pais tenham que ir um dia, eles vão estar com a gente, eles fazem parte do nosso organismo, da nossa vida. Então, é isso. Se vocês quiserem dividir, fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, vocês sabem que eu adoro, tá bom? Um beijo.